Boa tarde a todos. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos aqui, né, junto com nessa agenda colaborativa do Ivisa Rio, Subway, Subpave, para a gente vir novamente trazer à luz a nossa reflexão dos nossos processos de trabalho, a questão da segurança do paciente. Hoje, especialmente, nós vamos trazer, né, um tema que é o tema da campanha desse ano, né, da campanha comemorativa do Dia Mundial da Segurança do Paciente, que esse ano foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como tema o cuidado materno e neonatal seguro. Né? Esse é um tema de extrema importância para todos nós, para a nossa prática de trabalho, para que a gente possa oferecer uma assistência respeitosa e segura para a nossa clientela, né? Tanto para a gestante quanto para o neonato. Então, para falar um pouco sobre nós, sobre a experiência, sobre todo o seu conhecimento acerca do assunto, gostaria de chamar a doutora Fátima Penso, que é da Subway, que virá nessa tarde falar para nós sobre segurança do paciente na atenção obstétrica e neonatal. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite. Compartilho da mesma felicidade pelo tema, né? Falar sobre a atenção perinatal pelo olhar da segurança do paciente. Ficamos muito felizes com esse tema escolhido pela Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente e vou tentar fazer uma contribuição para vocês compreenderem um pouquinho do universo da maternidade pelo olhar da segurança. Espero que o bate-papo seja bastante interessante para nós. Bom, os objetivos da minha apresentação são centrados na retomada de alguns princípios que já foram falados pela Sônia na apresentação anterior sobre segurança do paciente. Vão ser coisas bem simples, bem sutis, porque isso já foi abordado de uma forma mais ampla na segunda-feira passada. Vou tentar explorar um pouquinho das particularidades, né, do cenário da maternidade, da atenção obstétrica, da atenção neonatal. Vou tentar discutir um pouco desse impacto, não só com relação às famílias, mas com relação ao processo de trabalho da atenção hospitalar. Eu sei que vai haver uma outra apresentação sobre a atenção primária da saúde, que vai complementar o tema. E vou contribuir um pouquinho com alguns exemplos de técnicas e estratégias para redução dos riscos aos danos desnecessários associados à saúde perinatal. Espero, ao término da apresentação, ter fechado todos esses objetivos, né, e ter contribuído para uma reflexão bem interessante. Eu queria começar a minha apresentação com uma frase que desse algum impacto, que fizesse a gente refletir um pouquinho sobre a atenção perinatal. E eu achei que essa seria muito boa, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que organizar e eu tenho que qualificar a minha assistência quando o assunto é melhorar a segurança do paciente. Seja ele na saúde perinatal, na saúde mental, em qualquer outro universo terapêutico, né? Mas eu acredito que seria interessante a gente refletir que o conhecimento não ocupa espaço, a organização melhora os processos de trabalho, né? E eu qualificar a assistência vai dar um retorno para todos, não só para o paciente, mas também para os trabalhadores de saúde. Bom, e aí vamos refletir um pouquinho o que nos motiva com relação ao tema, o que nós fazemos, o que nós podemos melhorar. Esse daqui é o cartaz, né, comemorativo, que eu, falando aqui de uma forma bem pessoal, que eu adorei, achei muito bonito, e que fala de um assunto que não é só sobre segurança, né? Ele também fala sobre respeito. Então, que amplifica um pouquinho a nossa reflexão. Bom, então vamos quantificar um pouquinho a assistência perinatal. O que é o universo da maternidade nesse Brasil enorme? Para quem não sabe, nascem cerca de 3 milhões de brasileiros por ano. É um universo muito grande de assistência. Cerca de 98% dos partos são partos hospitalares, ou seja, eles acontecem dentro das maternidades ou casas de parto.
a assistência obstétrica ela é a terceira causa de internação no SUS. Se vocês forem pesquisar no CNES, nós temos habilitados 72.930 leitos perinatais, entre leitos obstétricos cirúrgicos, clínicos e leitos de unidade neonatal. Isso é uma gama. A gente pode falar que o evento adverso que acontece na maternidade, em número absoluto, pode ser pequeno. Mas quando a gente fala que ele é de 2% de 3 milhões de nascimentos ao ano, eu estou dizendo que acontecem cerca de 60 mil eventos adversos no universo da assistência perinatal. O que nos deixa um pouquinho apavorados, entendendo o quanto isso pode ser danoso para o sistema de saúde como um todo. Né? Na verdade, o evento adverso encarece o atendimento, e não só o atendimento, ele encarece também o sistema de saúde por outros caminhos. Então, a gente tem que refletir um pouquinho tudo que isso pode ocasionar, não só diretamente às famílias, como diretamente ao serviço de saúde. Bom, só que relembrando um pouquinho, às vezes a gente se confunde um pouquinho com segurança, qualidade. Segurança é um grande pilar da qualidade, né? E ela é definida como a evitabilidade, prevenção e melhoria dos resultados adversos ou lesões que são provenientes da assistência à saúde. Bom, quando eu falo isso, eu amplifico. Eu não estou falando somente do meu cliente, do meu paciente, eu estou falando também do trabalhador de saúde. Então, o trabalhador de saúde, quando participante de um evento adverso, em que ele falhou, ele errou, ele retardou, ele também é parte integrante desse processo de trabalho que precisa ser reconstruído. É muito importante que a gente avalie também as nossas falhas, porque somente assim a gente vai corrigir os nossos processos de trabalho. A qualidade, ela é um pilar, e aí se eu for complementar aqui um pouquinho, é um dos objetivos da qualidade. Espera aí. Ele é um dos objetivos da qualidade, e quando a gente vê todos os outros objetivos importantes, a gente vê que a segurança é um fator primordial de grande impacto, mas é que eu tenho na eficiência, na efetividade, na equidade, na oportunidade e na centralidade da atenção ao paciente, outros universos que juntos contribuem para a definição e para o conceito de qualidade. Sempre relembrando que quando eu falo de efetividade, eu estou falando nada mais do que... Espera aí, gente, só um minutinho que Quando eu falo de efetividade, eu estou falando nada mais, nada menos do que fazer protocolos baseados em evidência, eu saber o que é certo, o que é o correto, o que eu tenho de evidência para aquele processo de trabalho, para aquele diagnóstico. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de quê? De eu fazer mais com menos. Ou seja, eu tenho que promover mais coisas com um custo menor, sem comprometer a segurança e a qualidade. Quando eu falo de equidade, eu estou falando que eu tenho que dar assistência para todo mundo e tratar diferente quem é diferente. Oportunidade, tempo de oportunidade, eu não posso perder isso, né? E quando eu falo de centralidade do paciente, esse é o nosso elemento central de toda a nossa discussão aqui, né? Eu tenho que também entender as diferenças, como as pessoas são, suas religiões, suas crenças, porque isso também é muito importante quando eu falo de assistência. Bom, o pior desfecho, o evento adverso pior que tem, é a morte, né? E aí, quando eu estou falando de morte, eu estou falando da mortalidade perinatal. A mortalidade perinatal, só um segundo, que eu e o nosso dispositivos aqui, ele criou vida própria por um momento. Então, quando eu estou falando de mortalidade perinatal, a gente está falando de morte materna, a gente está falando de 800 gestantes ou puérperas que morrem por dia no mundo. Eu estou falando de 68 gestantes ou puérperas que morrem
a cada 100 mil nascidos vivos no nosso Brasil, mas eu não posso esquecer do impacto que tem também as mortes perinatais, as mortes neonatais, os fetos, os recém-natos. Então, a gente tem que lembrar que morrem cerca de 2.600 fetos no mundo e 2.700 milhões de recém-natos com menos de 28 dias de vida. Isso são mortes, muitas vezes quantificadas e qualificadas nas suas investigações como mortes evitáveis. E se elas são evitáveis, a gente sabe que provavelmente os eventos adversos estão aí. O evento adverso está mostrando isso para a gente. Né? Foi algum erro, alguma falha na assistência, na organização, no que seja. Bom, e aí? Os multifatores que estão associados aos eventos adversos, principalmente evento de desfavorável morte. Eu tenho que associar que quando eu falo de segurança, quando eu falo de evento adverso, também existem múltiplos fatores. E agora eu estou sinalizando para vocês o evento adverso pior, que é a morte. A gente sabe que determinantes gerais, a gente sabe que violência, a gente sabe que pobreza, acesso aos serviços de saúde, ou seja, algumas pessoas são privadas de acesso ao serviço de saúde, as demoras assistenciais, ou demora porque a minha família não entendeu que tinha que me levar naquele momento, ou porque o profissional que me atendeu não viu a gravidade da necessidade de uma intervenção. Um direito à saúde reprodutiva, os processos gerenciais dentro de uma organização de saúde também são fatores que influenciam muito no desfecho. E o modelo assistencial intervencionista que a gente, por anos, viveu na nossa sociedade. Esses fatores eles devem servir para a gente como uma reflexão da nossa assistência prestada, lembrando sempre que eles são, quando eu tenho um óbito materno, eu não tenho um evento apenas, né? Eu tenho vários fatores influenciando e colaborando para a morte. Quando eu tenho um evento adverso não morte, que eu posso dar como um exemplo uma esterectomia, vários fatores e vários fatores estão associados àquele evento. E não apenas um evento centralizado em um fato apenas. Tá bom? Bom, qualidade. Essa frase é característica em qualidade, né? É melhor eu prevenir do que remediar, mas meu avô já falava isso. Talvez meu bisavô também já falasse, ou seja, essa frase é uma das frases mais antigas. E a gente continua utilizando ela como um mantra para a gente. É melhor prevenir do que remediar. Há anos atrás, a gente centralizava o evento adverso em quem fez o erro. Quem foi que errou? Qual foi o enfermeiro? Qual foi o médico? Qual foi a pessoa que nesse processo não visualizou este evento adverso ou causou este dano ao paciente? Isso a gente já sabe que não dá certo. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo da qualidade, atualmente, é o quê? É a gente ver todo o sistema de saúde como um todo. E quando eu vejo todo o sistema de saúde como um todo, eu entro num leque de coisas, né, que devem ser avaliadas quando um evento adverso aconteceu. Porque não adianta eu pegar e punir uma pessoa achando que isso vai resolver e vai melhorar a qualidade da minha assistência, porque não é isso que está acontecendo. Eu tenho que conhecer a estrutura da minha organização. Eu tenho que conhecer, tenho que ter várias ações para eu poder olhar o meu resultado final. Então, a estrutura da organização, eu tenho insumo, eu tenho medicamento, eu tenho recursos humanos, tudo isso veio em tempo oportuno. O processo de trabalho está correto? Houve alguma falha no processo? Seja uma falha gerencial, seja uma falha humana, o que aconteceu? Se eu tenho toda uma estrutura, se eu tenho RH, se eu tenho insumo, se eu tenho medicamento, se eu tenho um processo de trabalho conhecido, treinado, bem documentado e conhecido pela minha equipe, eu vou ter um resultado favorável. Então, as ações de estrutura, processo e resultado, elas participam, elas interagem para que os eventos adversos não aconteçam. Mas se porventura o evento adverso aconteceu, eu tenho que revisar todas essas ações, eu tenho que revisar a minha estrutura, eu tenho que revisar o meu processo de trabalho para que aquele evento desfavorável não mais aconteça. Bom, e aí vamos continuar. Qual é o meu cenário? Cenário obstétrico. Quem conhece uma maternidade
sabe que é um ambiente de muita felicidade. Ninguém vai para a maternidade porque está doente e vai morrer, ou pode morrer. As pessoas vão para a maternidade como sinônimo de vida, de felicidade, de alegria. Mas existem algumas coisas que devem ser bem refletidas na maternidade. Existe uma coisa que se chama temporalidade. A gravidez tem início, meio e fim. Então, não posso ficar esperando muita coisa, né? Porque com início, meio e fim vai chegar um momento que esse bebê vai nascer. Eu tenho que lembrar que tudo está indo muito bem. A maioria dos partos vão muito bem sem nenhuma intervenção profissional. Mas quando acontece uma intervenção, as mudanças podem ser repentinas e eu posso ter a necessidade de uma intervenção rápida. De uma forma direta ou indireta, eu vou dizer para vocês que na maternidade a gente vai do céu ao inferno em 5 minutos. Porque está indo tudo muito bem, muito bem, muito bem, e de repente a coisa desanda. Então, a festa, de repente, deixa de ser festa. Mas quem está lá veio para uma festa. Então, todo esse impacto emocional acontece não só na família, quanto na paciente. Então, é importante essa reflexão de temporalidade da assistência obstétrica. Eu tenho a felicidade de ser médica de 2 em 1, porque, na verdade, são 2 vidas. E vem uma mulher grávida, que daqui a pouco vão virar 2 pessoas, né? Porque eu vou ter a mãe e a gente vai ter um bebê. Isso também é uma coisa no cenário obstétrico que é diferente dos outros cenários. Então, eu tenho que pensar sempre em 2 vidas, mesmo só tendo uma pessoa naquele momento. Diversidade de organizações. Eu posso ter uma casa de parto com recurso X, eu posso ter uma maternidade de alto risco com recurso Y. Então, existe uma diversidade de organizações dentro de uma especificidade de uma especialidade. Agora, eu tenho uma multiplicidade de profissionais que vocês não imaginam. Você tem médico, técnico, enfermeiro, você tem psicólogo, você tem o fonoaudiólogo, você tem o fisioterapeuta, a gente tem N profissionais além dos de apoio, que todos os hospitais têm. Mas se a gente parar para pensar, às vezes no universo de um centro obstétrico, você vê um anestesista, um obstetra, um neonatologista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, tudo para uma assistência de uma paciente só. Então, essa multiplicidade também torna o cenário um pouco mais congesto, mais necessário. Outra coisa que eu tenho que lembrar é a experiência que eu trago. Eu trago a experiência da minha mãe. A minha mãe teve um parto normal bom, a minha mãe teve uma cesárea horrorosa, e essa experiência de vida da família ela vai ser refletida em mim. Então, isso também é vivenciado pelos profissionais de saúde. Bom, intervenções rotineiras nem sempre necessárias. O cenário obstétrico atual, vocês vão ver até o final da minha apresentação, mostra que essas intervenções são totalmente desnecessárias, como uma tricotomia, uma enteróclise, e que não são mais rotineiras, mas que durante anos foram utilizadas e desnecessariamente ocasionavam mais risco do que benefício. A expectativa dessa família é sempre positiva. Eu estou indo para a maternidade porque eu quero ir para uma festa, eu vou levar um balão com o nome do meu filho, vou tentar entrar na maternidade com rosas para minha esposa. Enquanto eu tenho uma mulher em trabalho de parto, eu tenho um grupo de pessoas do lado de fora felizes pensando na festa que a gente vai fazer. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. É assim mesmo, a gente tem que estar feliz. Mas a festa não pode diminuir a minha vigilância institucional com relação às intercorrências que podem acontecer. Tá bom? Bom, e o cenário neonatal? Como uma vez disse uma paciente para mim, doutor, é muito ruim eu sair da maternidade com o braço vazio. E naquela época ela estava saindo com o braço cheio. Por quê? Porque ninguém entra na maternidade para sair com o braço vazio, a gente entra para sair com o braço cheio. E o que acontece é que muitas vezes o que nós temos é um cenário de internação numa unidade neonatal. E esse cenário, o que ele é para a gente? Como é que funciona esse cenário? É um cenário de um paciente muito imaturo, muito pequeno, muitas vezes muito frágil. Por isso que ele está internado, porque ele nasceu fora da hora. A maior parte das nossas internações em unidade neonatal são por prematuridade.
são clientes, são pacientes que sofrem inúmeros procedimentos invasivos. E ele não sofre sozinho, sofre uma família inteira ao redor, um pai e uma mãe. São muitas vezes crianças que já nascem com doenças graves, doenças de diagnóstico muito complexo e que geralmente são períodos longos de internação hospitalar. Só para vocês saberem o impacto desse cenário dentro de uma família e como é que isso vai refletir junto para a equipe e para a família. A equipe também sofre com todo esse cenário, porque muitas vezes eu carrego a minha experiência de eu já ter sido uma mãe que ficou internada na unidade neonatal e hoje eu sou a enfermeira que estou de plantão. Eu acabo me colocando no lugar daquela mãe e esse sofrimento ele vai trazer para mim uma empatia, mas ele também não pode fazer com que a minha vigilância profissional reduza em relação ao atendimento àquele cliente. E sempre, gente, existe sempre a expectativa positiva por parte da família. Por mais que eu tenha medo, apreensão, no cenário neonatal, eu também vou torcer. Mesmo que aquele bebê tenha 600 gramas, tenha nascido em condições adversas, mas a positividade sempre é um cenário que a gente vai estimular e que aquele cliente, aquela família vai desenhar para a gente. Embora seja o cenário de medo, né? Bom, eu já mostrei para vocês como é que é o cenário da maternidade. A gente já falou um pouquinho sobre segurança, sobre efeito da adverso, sobre a multiplicidade de fatores que influenciam. Agora, como é que eu posso promover a qualidade e segurança na atenção perinatal? Bom, muitas coisas a Sônia já falou na aula anterior, né? Que tem a ver com a organização. Como é que a gente fala da organização? É a legislação falando, nos ajudando. RDC 36, RDC 63, RDC 50, todas nos ajudando, né, na forma de melhoria contínua da assistência ao cuidado. A instituição vai se organizar de tal forma que vai, com a implantação dos núcleos de segurança, vai conseguir o quê? Vai conseguir ajudar aquela equipe em ter estratégias, que eu vou falar mais à frente, de forma que eu possa promover qualidade e uma cultura de segurança. Bom, priorizar. Priorizar é fundamental para eu promover qualidade, tá? E para eu priorizar, porque eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, de todas as formas, eu busco eventos sentinelas. Então, por exemplo, no atendimento à maternidade, atendimento obstétrico, para mim pode ser um evento sentinela, morte materna. Tá, mas são números absolutos muito pequenos. Se a minha maternidade for pequena, eu posso não ter nenhum óbito materno. Então, como é que eu vou priorizar esse evento? Bom, eu posso, então, priorizar a taxa de cesariana. Eu vou monitorizar a taxa de cesariana entendendo que os partos operatórios não podem ser a maioria dos meus partos. Na atenção neonatal, eu posso tentar priorizar os nascimentos de fetos com menos de 1,5 kg que foram a óbito ou os que nasceram com mais de 2,5 kg foram a óbito. E se eu estou pensando na minha organização, eu posso tentar priorizar o prontuário, para poder ver se as informações estão vindo de formas adequadas e se eu estou tendo qualidade naquilo que está escrito, né? Bom, avaliar o desempenho, indicadores e meta. Tudo é mensurável, tudo. Tudo tem que ser mensurável para eu poder fazer uma avaliação retrospectiva após a análise do dado. Então, esses indicadores, existem vários indicadores em saúde perinatal, né, que a gente pode selecionar. Eu tenho que ter metas, eu tenho que conhecer aquele indicador, eu tenho que saber qual é a meta adequada, indicada. E se eu não tenho um cálculo, uma coleta de dados adequada, se eu não tenho um valor específico daquilo que eu estou buscando, eu vou ficar meio perdido. Se eu não tenho o valor referência, eu tenho que ter o meu valor, tenho que conhecer o indicador e colocar a meta para eu melhorar aquele número. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa, metas inalcançáveis destroem uma organização, porque as pessoas perdem o ânimo, elas perdem a motivação de buscar uma meta, buscar alcançar aquele número, se ele é quase que inalcançável. Então, essas coisas são todas reflexivas com relação à promoção de qualidade e que uma organização tem que discutir com relação à sua equipe de trabalho. Bom, oportunizar as melhorias.
É óbvio que a parte quantitativa, uma análise quantitativa de metas, nos ajuda muito na melhoria, nessa oportunidade de eu melhorar. Mas eu não posso esquecer das avaliações qualitativas. Por quê? Por exemplo, as ouvidorias, elas podem ser para a gente uma informação acerca de como o meu cliente está me enxergando, né? Como é que a família daquela paciente está enxergando o serviço que eu trabalho. Então, ele também pode me dar oportunidade para eu fazer reflexões com relação à melhoria. Bom, investigação de falhas. Inicialmente, a gente pensa, né, que falar de segurança é investigar falhas. É mitigar erros, gente. A gente tem que investigar as nossas falhas porque, como dizem, como falam, como a gente vai repetir aqui novamente, errar é humano e eu sou humana. Então, eu vou errar. A gente só torce sempre para o erro nunca ser nosso, porque ele maltrata a gente, né? Ninguém gosta de assumir os seus erros. Mas se eu não identificar um erro e eu não avaliar retrospectivamente como aquilo aconteceu, eu não vou evitar que ele se repita. Então, por mais amargo que seja a investigação das falhas, elas são necessárias para a gente melhorar a qualidade, tá bom? Por isso que é importante a gente descentralizar a investigação da falha numa pessoa. Não é a pessoa, tem todo um sistema por trás dela, né? Se a gente não investigar a causa raiz, por que houve aquela falha humana? Houve aquela falha humana porque eu deixei aquele funcionário trabalhar 36 horas seguidas. Então, a falha não foi só dele, a falha foi minha. Foi dentro de um processo organizacional que permitiu 36 horas de plantão ou 48. Então, a gente tem que ir na causa raiz para a gente poder corrigir o processo de trabalho. Bom, agir e mudar. Isso daqui nada mais é do que o PDCA que todo mundo conhece, né? Que a gente tem que ficar indo e vindo. Eu vi o problema, eu resolvi, e aí agora eu vou ter que rever isso novamente para ver como é que está o processo de trabalho novamente. E o monitorar foi por minha conta. Eu acho que você monitorar isso nada mais é do que você manter ativo em relação à melhoria. É inútil ou é uma coisa assim desnecessária você pensar que uma vez um problema resolvido, ele não retornará para você. Se você não monitorar ele, ele vai voltar para você porque ele deixou de ser monitorado. Então, se eu não ficar atento para aquele problema de 36, 48 horas de plantão, se eu não monitorar ele, ele vai voltar para mim. Então, a monitorização, mesmo de eventos que tecnicamente a gente considera como resolvido, de vez em quando, mesmo que em intervalos maiores, eles devem ser pensados ou pesquisados. Bom, o que fazemos e o que podemos melhorar. Vamos pensar aqui. Vocês já perceberam que eu gosto desse desenhinho aqui, né? Mas, na verdade, é porque o pouco que eu vi dele, porque meu filho já é grande, né? Eu sempre vi eles trabalhando em equipe. Então, eu achei que ele seria um bom desenho para eu estimular as pessoas a pensarem o quanto é importante é o trabalho em equipe. A definição que eu botei aqui nesse template é uma definição da Wikipedia. Por que eu peguei essa definição? Porque eu falei assim, gente, trabalho em equipe, para qualquer pessoa que faça uma pesquisa no Google, é um grupo de pessoas ou de uma sociedade que está se esforçando para corrigir um problema, para resolver um problema, ou seja, é a coletividade resolvendo um problema, por que isso vai ser diferente ou eu vou inventar isso na atenção hospitalar? Na verdade, a diferença é que tem que ser um grupo de pessoas organizadas. Tem que ser um grupo de pessoas com conhecimento, habilidade e aptidões. E que precisa de uma liderança. E aí vocês vão falar assim, tá, mas o que é um líder? Um líder é aquela pessoa que vai falar, faz isso, faz aquilo e não faz aquilo? Bom, gente, o líder é aquela pessoa que vai me dar recurso para eu trabalhar. Ele vai me ajudar no processo de trabalho, no conhecimento. E mais do que isso, é aquele que vai encorajar uma equipe e vai resolver os conflitos. Porque toda vez que eu tenho trabalho em equipe, eu tenho conflito também. A liderança é uma das molas mestras do trabalho em equipe.
Se eu não tenho um líder, o meu trabalho em equipe vai ficar frágil. Bom, mas além do trabalho além da liderança, o trabalho de equipe vai precisar de duas coisas: suporte mútuo e monitorização situacional. Então, quando eu tenho uma equipe trabalhando, eu tenho que ter aquele que está vendo que um está sobrecarregado e ele não está, e ele vem para ajudar. A minha equipe sabe que quando está todo mundo envolvido numa situação de estresse, ele lembrar daquela situação inicial de internação daquela paciente é uma informação muito importante para a continuidade do trabalho. Mas mais do que isso, gente, o que a gente precisa? A gente precisa de habilidades de comunicação. E a comunicação é o mais importante para mim nesse cenário de trabalho de equipe. O que acontece com o trabalho de equipe aqui na comunicação? Olha só, muitas vezes a comunicação ela é um pouco mais enfática, ela é um pouco mais dura, principalmente quando em uma maternidade a gente está em situação de estresse. Mas ela é muito importante porque a passagem por uma hierarquia tradicional, ela não implica em diminuição de responsabilidade pessoal. Ou seja, todos os membros da equipe têm as suas responsabilidades ali. Então, não é porque o líder é a pessoa que está orientando, informando, tem toda a habilidade e aptidão e está ali centralizado naquela atuação, que ele tem mais ou menos responsabilidade. Todos têm. Eu brinco quando eu falo assim, fala para o maqueiro ir rápido. Por quê? Ele é muito importante para mim. Eu preciso que ele venha rápido, porque o desfecho, ele faz parte da minha equipe. O desfecho aqui perpassa por ele também. Mas, hierarquicamente, né, o que é o maqueiro? O maqueiro é uma pessoa importantíssima. Então, o que a gente tem que parar para pensar? A minha equipe, todo mundo tem valor. E eu não preciso que ela tenha mais hierarquia, mais conhecimento técnico. Eu preciso que ele entenda que o conhecimento técnico dele é muito importante para mim. E aí, com isso, eu pego várias habilidades, vários conhecimentos, eu pego várias pessoas diferentes e necessárias para eu poder ter uma ação com desfecho favorável. Bom, comunicação e trabalho em equipe. Gente, comunicação não é uma questão única de transferência de informação. Nem sempre o que eu falo é o que a outra pessoa ouviu. Então, uma comunicação efetiva, comunicação em alça fechada, muitas vezes é importante para a pessoa repetir o que eu falei e eu poder entender se ela compreendeu o que eu falei. O trabalho da equipe ele tem que ser efetivo e ele é muito centrado naquilo que eu estou ouvindo, na comunicação. Todos devem ser parte importante da equipe, como eu já havia falado. Eles não são pessoas de identidade profissional particular. São todos muito importantes, por isso que fazem parte de uma equipe. Tá? E o mais difícil, o mais triste, é que quando a gente vai avaliar as falhas e os eventos adversos, a causa raiz da maioria deles recai sobre o quê? Comunicação inadequada. Tá? A comunicação e uma cultura organizacional muito hierarquizada. Tá? A comunicação, o trabalho em equipe tem que fazer com que a cultura do respeito e da confiança sejam fomentados. Bom, isso daqui é uma revisão sistemática de 2021. Ela saiu, acho que foi agora em janeiro, mas os dados foram compilados no ano da pandemia. Tá? Eu falo que na pandemia a gente aprendeu a se comunicar com os olhos, né? Na verdade, a gente tem a comunicação verbal, não verbal, né? A gente tem a expressão corporal, mas os olhos tomaram assim um impacto muito grande, porque a gente teve que aprender a sorrir com os olhos. Então, é só para vocês lembrarem que essa revisão sistemática ela foi encaminhada em plena época da pandemia, mas ela só foi publicada em 2021 e que ela fala o seguinte, eu botei aqui a conclusão, mas quem quiser, ela está aberta, é uma plataforma aberta. É muito interessante de ler, porque, embora os artigos compilados nessa revisão sistemática tinham muita coisa de baixa evidência, mas uma coisa é certa, tá? As habilidades de comunicação ou comportamento contribuem para resultados positivos nas intervenções.
obstétricas. Isso aqui foi feito intervenção obstétrica. E o mais importante, tá? É mais eficaz quando combinado com o treinamento em equipe, para ver como a comunicação no trabalho em equipe é importante, como o trabalho em equipe é importante para a gente poder reverter todos os nossos eventos adversos. Bom, só para a gente dar uma relaxada, quem tiver uma oportunidade de ler esse livro, ele é bem pequenininho, um final de semana a gente se diverte lendo ele. Na verdade, o iceberg estava derretendo e uma pessoa que não era importante para aquela comunidade foi quem identificava. Olha, o meu iceberg está derretendo, o iceberg está derretendo, e ninguém dava importância para ela. Até uma pessoa hierarquicamente mais importante identificar que realmente o iceberg estava derretendo. Aí mostra como numa equipe todo mundo é importante. Quantos pinguins a gente não tem no nosso trabalho que às vezes a gente não dá importância e ele é tão fundamental? Quantas pessoas não entendem como a forma como eles falam, a comunicação deles com os outros profissionais da equipe, até ele mesmo não acredita que ele seja importante. Então, quem puder, não é propaganda do livro, eu não estou ganhando nada disso, mas ele é um livro, sim, muito interessante, porque ele mostra como as relações comportamentais são importantes e como é importante conhecer uma equipe. Bom, quais são as estratégias que a gente está utilizando? Eu vou exemplificar para vocês algumas coisas que já foram implementadas nas maternidades da Secretaria Municipal de Saúde. Foram ações implantadas para melhoria da qualidade, que envolvem treinamento, listas de checagem, protocolos assistenciais com base em evidência. Vou falar alguma coisa sobre comunicação e auditoria, tá bom? Bom, isso daqui foi em 2015, teve um treinamento zero morte materna por hemorragia pós-parto, foi um treinamento feito pela OPAS no Ministério da Saúde, e algumas pessoas da Secretaria Municipal de Saúde foram encaminhadas como multiplicadores, tá? Houve um treinamento, foi em Brasília, se não me falha a memória, é isso mesmo, e essas pessoas voltaram para cá com o objetivo de fazer desse treinamento uma marca. O que nós desejávamos era que todos os eventos de morte materna por hemorragia fossem diminuídos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o que gostaria, mas olha só, eu sou brasileira, a gente não desiste. Então, a gente continua fazendo treinamentos e simulação. Então, o recomendado é que toda maternidade anualmente faça um treinamento e uma simulação com relação à hemorragia pós-parto. E aqui tem alguns eventos que foi simulação de parto operatório também. Na simulação, a gente usa manequim. Consequentemente, não existe nenhum dano, não existe nenhuma falha, a gente está aprendendo, o manequim está ali para isso, e a gente faz dentro dos setores. O adequado da simulação é que você não mude o cenário que você está vivendo, né? A gente não utiliza laboratório, a gente utiliza um box mesmo, onde vai acontecer um parto, a mesa é a mesa de parto, e aí a gente faz as simulações. E aqui no outro, o que a gente vê é uma simulação teórica e depois prática com relação a um treinamento de hemorragia pós-parto. Aqui a gente está avançando, foram simulações, treinamentos de sensibilização da unidade neonatal, né? A gente teve não só uma sensibilização dentro de um auditório, com uma parte prática, e depois as pessoas foram para um treinamento em loco, né? Junto com as mães, no corredor do hospital, com base nas orientações prévias da sensibilização. Bom, esse daqui é outra estratégia, que são as listas de checagem. Elas são muito utilizadas e recomendadas por órgãos internacionais, como a COG, o NICE, a Sociedade do Canadá. E aí a gente pega as listas de checagem e adapta para a nossa atualidade, né, para o nosso cenário dentro do Rio, e a gente utiliza como um checklist. Esse aqui é um exemplo de um checklist para eclâmpsia, mas existem outros exemplos que a gente tem, né? Que é o de hemorragia pós-parto, checklist de eclâmpsia. A gente tem um checklist para atendimento à vítima de violência sexual, vários outros com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência. Esse daqui é o checklist da verificação de cirurgia segura. Durante algum tempo, as maternidades estavam usando o checklist dos hospitais gerais, e aí é que a gente falou assim, olha, o nosso cenário é diferente, eu não preciso de lateralidade,
né? Não existe barriga direita nem barriga esquerda, né? A gente pensa em lateralidade em outros cenários. E aí, em 2020, a gente conseguiu encaminhar a lista de verificação de cirurgia cirúrgica para todas as maternidades, para todo mundo trabalhar de forma idêntica, qualificada, né, baseada em evidência. E o núcleo de segurança, né, do nível central, a Sônia, foi que ajudou e capitaneou isso daí junto com a gente. Bom, esse daqui são os fluxogramas, os protocolos assistenciais. Esse daqui é o protocolo assistencial otimizado, né? Na verdade, a gente utiliza ele como uma tomada de decisão rápida em tempo oportuno. Nesse caso aqui é o protocolo de hemorragia pós-parto, né? Quais são as doses, o que eu tenho que fazer, qual é o meu passo a passo. E com isso, com a implantação do fluxograma e o treinamento da equipe, a gente tinha vários instrumentos para ter uma tomada de decisão em momento oportuno. E sempre lembrando que o universo da maternidade, o universo hospitalar, ele é permeado por informações incompletas, em que a gente tem que tomar a decisão mesmo ao término da informação. Tá? Esse daqui já é o atendimento de gestante com suspeita de tuberculose, né? Como é que a gente ia fazer? Qual era o esquema que a gente ia iniciar? Quais eram os exames? Até porque tuberculose não é uma patologia muito comum na maternidade. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para a gente poder ter uma otimização mais rápida da nossa assistência, da nossa prestação. E ele foi feito em conjunto com o pessoal da atenção primária. Esse daqui era o de abortamento. Da mesma forma, a gente juntou a classificação de risco, né, vermelho, laranja e amarelo, colocamos dentro do protocolo o protocolo otimizado de abortamento, fazendo a admissão e internação, tendo em vista que a gente queria reduzir morte por aborto inseguro no retardo do diagnóstico. Tá? Bom, padronizar. Algumas coisas a gente quer padronizar, mas não são fáceis. Tá? Não sei se algumas pessoas têm experiências melhores, né? Mas, por exemplo, os alertas. Padronizar o alerta vermelho, código vermelho de hemorragia pós-parto, é mais fácil do que colocar o SCAR, que é uma habilidade de comunicação efetiva dentro da maternidade. Mas a gente sabe o quanto é importante a gente melhorar a nossa habilidade de comunicação. Ela é muito frágil, mas o SCAR, que ele é baseado na situação, na história, na avaliação e na recomendação, é um treinamento contínuo e muito difícil dentro da unidade, mas que o fato dele ser difícil não significa que ele seja inalcançável. Já a comunicação em alça fechada, a gente consegue mais resultado nos alertas. Então, por exemplo, quando a gente está num quadro de hemorragia pós-parto e o líder, quem está liderando aquele evento, vira e fala, faça ocitocina 10 unidades intramuscular agora, quem faz tem que voltar para ele. Feito 10 unidades de ocitocina intramuscular agora, são 2h30. Né? A comunicação fecha. Quando a gente fala no SCAR, eu vou dar para vocês um exemplo que a gente usa muito, que é assim. A enfermagem do andar liga para o plantão e fala, preciso do atendimento, o médico tem que subir. O médico não vai com a rapidez que ela quer. Quando ela vira e fala assim, por favor, preciso de um atendimento no leito 153. A paciente está com 9/5 de pressão, está com 120 de frequência, sangrando muito. O parto dela aconteceu há 2 horas, é um bebê, um recém-nato de 4,5 kg. Eu acho que é uma hemorragia pós-parto e preciso de um médico. Só para vocês verem como é diferente a forma de falar e como é diferente a forma da equipe se comportar. Mas esse treinamento, ele é demorado, ele é difícil. Essa cultura da informação, da habilidade da informação, ela é difícil. Vide como nós sofremos hoje com os prontuários. A forma da letra da pessoa escrever. Aí a gente achou que o prontuário eletrônico ia melhorar e aí entrou corta e cola. Nós temos que entender, enquanto trabalhadores de saúde, o quanto é importante a gente se comunicar. Né? Mas comunicar com habilidade, com técnica, com forma respeitosa e ética. E aí a gente vai conseguir resultados melhores. Bom, eu botei como exemplos de padronização esses aqui, mas existem outras padronizações que a gente pode usar. Bom,
As reuniões pré, peri, pós-evento são ótimas, né? Volto aqui para o meu amigo aqui fazendo uma reunião, porque, na verdade, quando o líder deles fala, né, eles param e ouvem, né? Então, na verdade, a gente gosta muito de ter recomendado as reuniões pré-plano terapêutico, né, que são os rounds, né? Quando a gente tem um evento adverso num momento, a gente tem que ter uma fala rápida. Os handles, que é quando eu tenho um evento de hemorragia pós-parto, eu tenho que agir naquele momento. Então, a reunião tem que ser rápida, eu tenho que avaliar o contexto clínico, tem que delinear o trabalho da equipe e as pendências organizacionais daquele caso em questão, se cabível naquele momento. Porque, às vezes, eu posso ter pendências organizacionais que, depois que eu sair do evento de turbilhonamento, que eu vou resolver. Tá? E os pós-eventos, eles são importantes para eu poder identificar o que eu poderia ter feito de melhor. Alguns locais, eles filmam os pós-eventos para ver como é que a equipe se comportou e como é que ela poderia ter sido melhor. Essa estratégia também é muito boa. Bom, indicadores, gente. Eu gosto muito de indicadores, né? Então, eu acho que eu tenho que monitorar sempre, eu acho que eu tenho que falar de número sempre, porque eu só acho que eu acredito, né, que para eu corrigir o meu processo, eu tenho que ter um número. Eu tenho que ir atrás desse número e eu tenho que saber qual é o número bom e qual é o número ruim. Tá? Isso daqui é só um exemplo, mas existem vários indicadores. Isso daqui eu vou compartilhar com vocês uma situação que existiu comigo. Tá? Eu trabalho na maternidade Leila Diniz e, com a pandemia, as nossas reuniões de indicadores, que eram mensais, elas passaram a ter um intervalo maior. Então, esse ano, a gente fez uma reunião comparando os 6 meses iniciais do ano passado, plena pandemia, com os 6 meses atuais. Tá? E aí, de repente, eu pego a taxa de epísio, que estava menor do que 5%, que é uma prática já inadequada, que a gente queria, primeiro, reduzir a um dígito, e agora a gente estava querendo reduzir a 0 ponto alguma coisa, e eu olho assim, o mês de junho veio 9%. Eu quase tive assim um ataque. Assim, gente, o que está acontecendo? É profissional novo, é treinamento inadequado, tem gente fazendo que não deve, está tudo ruim aqui. E aí a gente foi fazer o quê? Foi ver o nosso processo de trabalho organizacional, o que estava acontecendo, como é que estava o livro que era preenchido essa informação, quem é que estava preenchendo, como é que estava a coleta do dado. E aí eu queria ver o processo assistencial. Eu peguei todos os prontuários que estava escrito que tinha sido feito epísio. Esse indicador era menor do que, eu acho que ele era 2%, estava 9%. Aí eu fui ver que o meu processo de trabalho, a coleta do dado estava errada. Tinha profissionais novos que estavam confundindo laceração com episiotomia. E aí estava colocando epísio no lugar de laceração. Então, é só para vocês verem que não foi uma pessoa. Foi o meu processo de trabalho. O livro não estava bom? A informação, a pergunta no livro não estava legal? Não, eu não tinha treinado a pessoa para preencher o livro. E aí a pessoa não sabia como preencher. E aí, com vergonha de perguntar se era uma epísio, se era uma laceração, uma pessoa só fez esse estrago todo no indicador. É só para vocês verem que esse indicador, para mim, ele já era resolvido, ele estava em torno de 5%. Eu só consegui identificar que o meu processo estava me dando um resultado ruim quando eu voltei para ele, anos depois. Isso é só para exemplificar para vocês tudo que eu havia falado antes. Tá? Bom, agora vamos falar de respeito, né, de Porto Seguro, porque é o que vem falando no folder da campanha. Bom, eu queria só relembrar para vocês que desde 2014, né, os critérios para habilitação de hospital Iniciativa Amigo da Criança agregou as estratégias de saúde integral da criança e da mulher. Então, é só para lembrar que tudo que a gente está falando hoje, a gente não está inventando a roda. Já são coisas discutidas há mais tempo. Nós temos, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, várias maternidades com título, com essa acreditação, certificação de Hospital Amigo da Criança, e já fala sobre
algumas recomendações que nós vimos nos folders da segurança do paciente na atenção obstétrica e neonatal. Então, o que o iniciativa do Hospital Amigo da Criança já fala para a gente? Acompanhante é livre escolha. Eu falo quem é que vai me acompanhar no parto. E a pandemia não impediu a gente disso, tá? Isso foi uma coisa que foi mantida. Eu não tenho mais dieta zero. Eu posso tomar líquidos claros. Eu posso deambular. Eu tenho privacidade e ambiente acolhedor na medida do possível dentro daquela situação. Eu sempre comento que a humanização, eu quero que todo mundo me trate com muito respeito. Mas se eu precisar de uma jugular e estiver chocada, pega a minha jugular, não segura a minha mão. Né? Eu quero que me deem o que eu preciso na hora que eu preciso. Né? Métodos não farmacológicos de alívio de dor, eles já são implantados. Redução das intervenções necessárias, como da epísio. Nós já tivemos épocas que 100% dos partos vaginais eram com episiotomia. A gente já tem maternidade que é 1%. Eu acho que isso é um ganho muito grande, né? As intervenções, a gente já não fala mais de epísio como falava antes, a gente já não fala mais de cristelé como falava antes, já são práticas inaceitáveis que não têm nenhuma justificativa para acontecerem. E permitir a presença de doula se desejável pela mulher. Isso são coisas que a gente já faz. Bom, e aí vamos para as práticas padrão ouro da nossa campanha, melhores práticas em segurança obstétrica. É só para relembrar o que, se vocês forem no site da sociedade, da Sobrasp, vocês vão visualizar. Dignidade, privacidade, empoderamento, ambiência, comunicação, transparência, acompanhante de livre escolha, estratégias alternativas de alívio de dor, listas de checagem, não realizar a amniotomia, cristelé, epísio, utilização de partograma, a ocitocina apenas para distócia contrátil e não de uma forma rotineira, uso racional de antibióticos, a CCH agradece, né, que a gente faça, que esse item seja agregado à nossa campanha, implementações de protocolos como hemorragia pós-parto e hipertensão, e a gente tem outros, clampeamento oportuno do cordão, monitorar e analisar os indicadores de saúde. É só para lembrar para vocês que essas orientações, elas já são implantadas, mas que devem ser refaladas, reimplantadas, os processos de trabalho devem ser revistos, porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, tá? E aí o grande alerta de segurança da Sobrasp, né? Você quer implementar mecanismos para melhorar os seus resultados, ou seja, para você ter estratégias que melhorem a qualidade da sua assistência? Quero. Então, utilize os protocolos, capacite as suas equipes, tenha times de resposta rápida, tenha um núcleo de segurança, valorize o seu núcleo, valorize as recomendações do seu núcleo, valorizem quem fala anonimamente das nossas falhas, né? Porque só revendo as nossas falhas é que a gente vai rever os nossos processos de trabalho. Pensar é grátis, gente. Então, a gente tem que correr atrás. Agora, se você é um profissional de saúde, use o protocolo assistencial da sua instituição, né? Fortalece a sua equipe, as pessoas com quem você trabalha, de forma que você tenha um time de resposta rápida quando você precisar. Todos nós somos importantes na assistência obstétrica e neonatal. Tá? Eu falei pra caramba, vocês me perdoem, porque eu já nem sei se eu extrapolei o tempo. A bibliografia está aqui. O meu objetivo era simplesmente passar para vocês algumas coisas relacionadas ao universo das minhas 24 horas por dia e que eu consiga ter estimulado a vocês a curiosidade de trabalhar um pouco mais sobre todas essas estratégias e fortalecer a equipe que vocês trabalham em cima do porquê dessas estratégias. Tá bom? Vou passar aqui para a Patrícia agora, que eu acho que eu falei demais, né? Não, a sua fala foi ótima. Muito obrigada mais uma vez, doutora Fátima, pela sua presença, por vir
conceder para nós essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, tendo esse aprendizado e compartilhando das suas experiências, né, nessa área, da importância de todo esse processo de trabalho que é desenvolvido e da relevância, né, desse trabalho em relação à segurança do paciente para a clientela, né, materna e neonatal. Eu gostaria de destacar a questão daqueles indicadores, daqueles números, né, no início da sua apresentação. Eles são impactantes quanto à mortalidade tanto materna quanto neonatal, né, no mundo. São dados impactantes que revelam para nós uma necessidade muito grande da gente estar refletindo, se debruçando sobre esse tema, aprimorando os nossos protocolos e buscando essas melhorias contínuas, né, para que a gente tenha desfechos mais favoráveis, né? Então, eu destaco, né, a relevância que isso traz, né, esses indicadores, esses dados, né? Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde vem trazer esse ano, né, esse tema sobre cuidado materno e neonatal seguro, né? E é isso, a gente trabalhar para evitar o pior desfecho, que é a mortalidade, né? Que é um evento que nunca deveria ter acontecido, né? Um never event, um óbito, né? Tanto da criança quanto da mãe. Então, a gente aprimorar os nossos processos de trabalho para evitar esse que é o pior desfecho. Destaco também a importância dos indicadores, né, e das metas, para a gente ter um trabalho mais assertivo, né, saber aonde você quer chegar, como você vai chegar. Se você tomou um caminho errado, ter possibilidade de refletir e conhecer que existe outro caminho, porque aquele não foi bom, então vamos tentar outro caminho possível. Em relação às metas possíveis, que às vezes a gente estabelece critérios de trabalho que a gente não consegue atingir, são inatingíveis, né? E buscar as prioridades mesmo, né? Priorizar as questões. Também destaco a questão da voz à clientela, né? De dar voz como a clientela que está sendo assistida, como aquela família enxerga, percebe essa assistência prestada, né? Então, a questão da ouvidoria, né, como você trouxe, destacando essa questão, que também é algo que deve ser levado em consideração para indicar os nossos processos de trabalho, para nortear os nossos processos de trabalho, também essa percepção da clientela em relação à assistência que a gente presta, né? Em relação aos membros da equipe, como é importante todo mundo participar, todo mundo se sentir parte, né? Vestir a camisa da cultura da segurança do paciente, ninguém pode ficar de fora, né? Porque é isso, aquela pessoa que de repente não foi escutada, não foi dada voz a ela, é a pessoa que percebeu um risco maior, um problema, que o restante da equipe não pode ser que não tenha percebido. Então, é importante dar voz e dar espaço para todos, né? Que todos os membros da equipe se sintam parte, né, de fato, de toda a equipe, que reconheçam o seu papel, a importância do seu papel nas questões, né, de desenvolvimento de práticas mais seguras, assistenciais mais seguras, né? E, assim, a questão também dos protocolos adaptados, né, à maternidade, né, aos riscos que acontecem, que existentes nas maternidades. Porque, às vezes, a gente verifica que os estabelecimentos, eles usam meio que uma receita de bolo, né, e tem um pouco de dificuldade de adaptar os protocolos, enfim, à sua realidade, aos riscos que o estabelecimento apresenta de acordo com a atividade que exerce, né? Então, isso é bem bacana, assim, né? Aqui no chat a gente tem vários comentários em relação aos checklists que você apresentou. Tem até umas perguntas, que aí eu vou ler aqui e te passar. A Daniele Santiago faz a seguinte consideração. Comunicação efetiva é uma fragilidade mundial. Qual é a experiência da maternidade Leila Diniz acerca da comunicação para evitar eventos? Como eu havia falado no início, a comunicação, eu acho que é o problema do mundo, como você falou. A gente tem muito problema de comunicação e eu vou dizer para você
que se a gente for ver as queixas das ouvidorias, todas elas são relacionadas a falhas de comunicação. É aquilo que eu digo, aquilo que eu falo nem é sempre aquilo que o outro ouve. Nem sempre, no momento que eu estou falando, o outro quer ouvir. E nem sempre, quando o outro quer uma resposta, eu quero falar. Mas o que a gente tem assim, se batido mais no time de resposta rápida, principalmente para hemorragia pós-parto, de fazer comunicação em alça fechada. Tem horas que é chato. É chato porque você repete a mesma frase 10 milhões de vezes. Então, sempre que a gente faz treinamento de hemorragia pós-parto anualmente, a gente faz o exercício de virar para a pessoa e falar, repete o que te perguntaram, dizendo aquilo que você falou. Fecha a comunicação, porque é a mesma coisa que eu virar e falar assim, por favor, faz 10 unidades de ocitocina. Alguém vira e fala assim, olha, eu fiz. Você fez o quê? Né? No meio daquele momento, que como eu estou dizendo para vocês, ele é muitos profissionais, estresse envolvido, emoção envolvida por parte da paciente que esperava que tudo fosse normal e não está correndo normal, o estresse da equipe que sabe que aquilo pode ter um desfecho ruim rápido e alguém não fecha a fala. Então, quando a gente fala assim, repete, fala, feito 10 unidades de ocitocina. Tipo assim, colher sangue para exame e encaminhar agora. Quem colheu tem que responder. Colhido o sangue, encaminhado para o maqueiro levar agora. Uma das coisas que a gente faz no treinamento, que a gente sempre busca, o treinamento da parte médica de enfermagem, a gente, como tem serviço de residência médica, a gente faz todo ano. Mas a gente sempre tenta trazer algum setor que é importante no desfecho, na decisão, na oportunidade daquela decisão, que não seja do universo da maternidade. Então, por exemplo, se você traz um técnico de laboratório para ele ver aquele cenário confuso, ele fica assim meio perdido. Porque o técnico do laboratório não tem o conhecimento de que uma mulher, em 30 minutos, ela pode trocar a volemia dela, se eu não reverter aquele sangramento. O técnico do laboratório não sabe que eu tenho que fazer a transfusão rápido, começar a medicação rápido, e que eu preciso da tipagem rápido de sangue e da prova cruzada também. E que se eu não tiver condições de ter aquilo rápido, eu vou fazer transfusão sem prova cruzada. Então, quando ele vê aquele cenário, ele não briga mais comigo, porque antes ele brigava. Ele virava comigo e falava, vocês querem tudo rápido. Aí eu brinco assim, eu sou uma mulher ansiosa, eu quero tudo rápido. Mas quando ele vê aquele cenário, né, então até a nossa comunicação, mesmo que não em alça fechada, ele me entende, mesmo ele estando dentro de uma sala. Quando o maqueiro chega com um papel e fala assim, olha, é urgente, rápido, ele já sabe que está acontecendo alguma coisa errada. Tem falhas na comunicação, gente, muita falha. Eu confesso para vocês que eu acho que a gente precisava de um treinamento de habilidade de comunicação. E que isso não é médico. Né? Não é médico. O pessoal da comunicação vai saber nos ajudar muito mais em relação a isso. Quando a gente faz treinamento de aleitamento materno, tem uma aula de habilidade de comunicação que vem falando, não fale no não, tente falar do lado positivo, não pelo lado negativo. Coisa que eu não aprendi na sala, que eu não aprendi nas minhas aulas de medicina e que a gente vai aprendendo. Então, eu acho que a habilidade de comunicação é uma coisa que a gente tem que evoluir muito. Fazer um protocolo assistencial otimizado, buscar evidência na literatura, é fácil. A gente está acostumado a estudar e a fazer isso. O difícil é você implantar ele e você botar ele em prática. E as equipes entenderem que conhecimento, quando você tem um conhecimento e dá tudo certo, né, dá uma descarga adrenérgica tão boa, né? Eu acho que isso faz tão bem para a gente, que eu acho que a gente devia estar mais aberto a isso. E hoje em dia eu não vejo assim tanto comprometimento. Eu falo assim, olha, acho que as pessoas não querem falar comigo, mas eu quero falar com elas. Vamos conversar sobre isso? Não, tá bom. E eu acho que comunicação é isso. A comunicação não tá boa, eu acho que no núcleo de segurança é uma das estratégias que a gente mais tem que trabalhar. Ótimo.
Gostaria só de lembrar a vocês que já está disponível no chat o link para preenchimento da lista de presença e de avaliação também. Então, por favor, não esqueçam de preencher seus dados. Outras perguntas aqui. Esse formulário do checklist que foi apresentado já foi padronizado na rede, já está em uso? E uma outra pergunta é do Leonardo Curvelo, que está ali parabenizando, que a palestra foi muito boa, e ele quer saber quanto à radiologia neonatal atualmente realizada. O que a senhora observa em relação à segurança do paciente? Olha só, eu sou obstetra, para quem não sabe. O que eu vejo da radiologia neonatal, porque eu trabalho dentro de uma maternidade, o que a gente vê é a realização dos exames à beira de leito. E aí a gente sabe que a gente tenta conter ao máximo a parte da radiação, porque você acaba liberando radiação em outras partes, mas eu não sei te dar detalhes. Eu acho que se você quiser, você pode botar no chat o que você mais quer de informação, que eu busco, e você bota seu e-mail e eu te respondo no privado, tá? Porque, na verdade, eu não sei o que você quer saber a mais com relação a isso, tá bom? Desculpa, Leonardo. Com relação, tinha uma outra, com a implantação do checklist. Os checklists, eles são discutidos em câmaras técnicas. É que antes da pandemia, a gente tinha câmara técnica com uma regularidade maior. Com a pandemia, a gente só fazia reunião para falar de Covid-19. Mas, por exemplo, o checklist de hemorragia pós-parto, checklist de eclâmpsia, eles foram implantados, eles foram decididos na câmara técnica para que todo mundo usasse, tá? Eu também utilizo muito um checklist de vítima de violência sexual, porque como o N é pequeno no universo de atendimentos que a gente tem, não estou desvalorizando a violência não, tá? É que no meio de 2.000 atendimentos por mês, eu ter 4 atendimentos mês por violência, o N é muito pequeno. Os profissionais de saúde falhavam no atendimento porque eles esqueciam os itens que tinham que ser preenchidos. Então, toda paciente, quando já chega como vítima de violência sexual, a gente já prende no boletim, no atendimento, o checklist de vítima de violência sexual. Porque aí é só ele lendo e ele vai fazendo, ele não falha, ele não esquece o que ele tem que fazer. E até as medicações e as doses e os alertas estão ali. Né? Esse daí a gente também fez implantado, que, vou dizer para vocês, mesmo tendo checklist, a gente falha. Né? A gente pula um item, a gente esquece na hora de fazer uma prescrição. Por isso que é importante esses momentos agora e os momentos de retreinamento dentro da unidade. Porque entra profissional novo, né? Aquele profissional não entende o que é um checklist, como é que tem que ser preenchido, como é que tem que ser feito. Mas são estratégias já reconhecidas mundialmente, né? Que são os protocolos otimizados, as listas de checagem, os treinamentos e simulações, as reuniões pré e pós-evento, discussão de caso. Isso daí são coisas que já não tem mais porquê a gente não fazer, né? A gente não aceitar e não atender. Mas como a gente tem, como eu volto a dizer, gente, o problema é da estrutura, de repente é o checklist que não está bem claro e eu tenho que mudar a frase, ou então o problema é do profissional que não foi treinado e não sabe para que serve um checklist, e com isso eu acabo resultando em um resultado que não foi bom para mim. Por exemplo, assim, eu às vezes tenho que chamar pacientes para fazer hepatite B, porque fez o checklist todo e esqueceram de fazer hepatite B. Aí eu falo assim, graças a Deus que a hepatite B já está há mais de 20 anos no calendário, para as mulheres todas serem vacinadas enquanto bebê, enquanto criança. Mas a gente tem um universo de mulheres de 40, 50 anos que não foram vacinadas para hepatite B, né? E aí que eu preciso vacinar. É só para relembrar para vocês que, por mais que isso seja implantado, o esforço coletivo interno da gestão tem que visualizar isso como uma ferramenta de gestão para melhoria. Né? Só assim a gente vai ter qualidade, a gente vai ter segurança, e esse é um trabalho que não acaba, que a gente vai continuar sempre fazendo. Né? E a gente tem que entender que esse faz parte do nosso trabalho. Né? Espero poder ter contribuído com alguma coisa. Com
Com certeza, doutora Fátima. Poderia, assim, partilhar um pouco com a gente a questão da pandemia, assim, do Covid-19, do impacto da pandemia nos processos de trabalho, e na segurança do paciente em si? Se teve algum impacto? Como isso impactou? Como é que vocês desenvolveram os processos de trabalho relacionados, né, nesse novo contexto aí de Covid-19? Bom, o processo da pandemia foi muito ruim porque fazer um protocolo assistencial otimizado de uma patologia conhecida era fácil. O problema é que a gente tinha que continuar trocando a roda com o carro andando. Foi muito difícil no início, porque a gente estava fazendo protocolos assistenciais e fluxos internos com relação a uma doença que não estava bem estabelecida, né? E que a cada 1 mês, 2 meses, vinha uma novidade. Isso gerava insegurança para a equipe. Eu vou dizer para você que o ambiente hospitalar, que era, para mim, eu digo que é a minha casa, né? Era um ambiente de muito medo. Por quê? Porque a gente tinha um problema relacionado a como eu me protejo, como é que essa doença é transmitida. As pessoas queriam 3 máscaras, 4 capotes, 5 luvas, porque elas queriam se proteger e mais do que isso, elas estavam amedrontadas de levar a doença para os entes queridos delas em casa, né? A gente tinha, assim, um receio muito grande. Como é que isso funcionou? No mês de março, foi um mês assim em que a gente conseguiu fazer todos os protocolos, na verdade foram os procedimentos operacionais padrão, dentro da maternidade e os fluxos. Porque a gente teve que criar um consultório de isolamento, a gente teve que criar uma sala cirúrgica de isolamento, a gente teve que criar uma sala de parto para isolamento, e a gente teve que fazer treinamentos de coisas que já estavam esquecidas, né? A gente tinha que relembrar as pessoas que aquele fluxo que a CCIH falava de colocação de equipamento de proteção individual, que a gente entendia que todo mundo já sabia, que ele tinha que ser revivenciado e que ali numa totalidade, num universo muito maior. Então tiveram que ter treinamentos de colocação e retirada de EPI, colocação e retirada de máscara, como é que a gente se protege, utilização do álcool. Eu tive uma notícia maravilhosa, assim, 3 meses depois, a gente ficou com 1 mês sem usar antibiótico na unidade neonatal. Falei assim, a pandemia teve algo de bom, né? Todo mundo passava álcool nas mãos, todo mundo tinha uma precaução de contato muito grande, mas era uma proteção que era motivada pelo medo, porque alguns colegas morreram, alguns colegas foram afastados por doença de base, o número de profissionais foi reduzido, né? Mas aí para tentar motivar a minha equipe, eu falava assim, olha só o lado bom, a gente não usou meropenem, nem vancomicina na unidade neonatal durante um grande período. Isso foi bom. Só que aí depois vem a vacina, depois vem começa a ter algumas aberturas e a gente relaxa um pouquinho, né? E aí a gente volta a falar tudo de novo. Por isso que eu digo, parece que a gente está rodando um pratinho no sinal. Toda hora a gente tem que voltar e falar a mesma coisa, né? E a CCIH foi uma coisa que ajudou muito. Foram ruins os resultados da obstetrícia, né? A gente teve muita mulher que foi ao óbito, infelizmente. Na verdade, a vacina, encontrando elas como um grupo de risco, e muito nos ajudou, a coisa está um pouquinho mais calma, mas eu posso dizer que o cliente interno, que era o trabalhador de saúde, viveu momentos, eu acho que de muito medo pela incerteza da doença, pelo conhecimento, e uma doença que aos poucos ia mudando. Hoje, as unidades neonatais já estão mais tranquilas em relação à transmissão vertical. Hoje a gente já sabe que essa doença é uma transmissão vertical raríssima. Então, isso já ajuda no contato de um bebê dentro da unidade neonatal, de uma mãe sabidamente Covid positivo, né? E
foi uma experiência que eu acho que eu vou contar para os meus netos. E quem sabe os meus bisnetos, porque eu nunca pensei que eu fosse viver o pavor que foi o que minha bisavó viveu na gripe espanhola, né, em 1917. Então, tipo assim, eu falo isso às vezes até muito emocionada, porque eu confesso para você que eu pensei que eu não fosse conseguir agregar a equipe sem desassistir a população. E a gente conseguiu assistir a população que nos procurou de uma maneira respeitosa, mas com medo mútuo, porque quando a gente perde a paciente, a gente também perde, né? Eu posso dizer para você que a minha equipe inteira sabe o nome de todas as pacientes que morreram, porque elas eram reconhecidas pelo nome. E ficava todo mundo com muito medo. Será que eu peguei a doença? E aí até ter a primeira vacina. A primeira pessoa que foi vacinada na maternidade parecia um troféu, tipo assim, chorava de felicidade, né? Mas foi isso. Eu acho que é na adversidade que a gente aprende a ser um pouquinho mais humano, né? E foi isso que a gente viveu. E não está zerado, mas eu acho que a gente já está num clima um pouco mais tranquilo. E que bom que tem vacina, né? E que a gente continue vacinando todas as grávidas, né? E que elas engravidem já vacinadas, de preferência. Com certeza. Muito obrigada, assim, doutora Fátima, por partilhar essa sua experiência, o desafio que tem sido, né, para todos os profissionais, nós profissionais de saúde, nesse trabalho, né, nessa pandemia, e a gente está sendo bem desafiado. E por todo esse trabalho, né, organizado que vocês têm feito, né, na maternidade Leila Diniz, como já uma construção também da Secretaria de Saúde mesmo, né, que já vinha fazendo essa construção junto aos serviços, né. Então, mais uma vez, parabenizar em nome também de todas as pessoas aqui que colocaram essa observação aqui no chat, tá bom? Agradecer pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, está vindo compartilhar toda a sua experiência e seu conhecimento aqui conosco. Muito obrigada. Então, só lembrando mais uma vez, quem ainda não assinou a lista de presença, né, o link está disponível aqui no chat, também da avaliação, então vocês podem acessar e, por favor, preencher os seus dados. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 27, nós teremos a nossa última palestra relacionada à segurança do paciente, né, nesse mês comemorativo, da nossa campanha Setembro pela Segurança do Paciente, onde nós vamos ter o tema Segurança do Paciente na Atenção Primária em Saúde, às 15 horas também. Então, nós contamos com a presença de todos vocês. Ao longo dessa semana, nós iremos divulgar o link para a inscrição, tá? Então, vocês aguardem que vocês vão receber e nós contamos com a presença de vocês na próxima semana. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima.